que devemos levar em consideração no mapeamento do processo to be? Estamos fazendo e não tem valor. Considere cliente e a própria organização. Então, você vai avaliar, vai levar em consideração o que você está fazendo e não tem valor. Deve ser mantido. Aí você considera o cliente e a organização nessa atitude, ou melhor, nessa atividade que você está desempenhando. Então, leve em consideração isso. Quando você vai mexer, vai alterar, vai melhorar, você tem que levar em consideração o que estamos fazendo, o que eu estou fazendo e que não tem valor. O outro, o que não estamos fazendo, mas tem valor. A mesma coisa. Tem muita coisa que tem valor e a gente não está aplicando. Temos que trazer isso para melhoria. O que estamos fazendo fracamente, mas é esperado mais. Ou seja, você já fez lá aquela análise de forças e fraquezas, ameaças e oportunidade. Ali você já sabe que tem uma coisa que você está fazendo fraco e que é esperado mais ali. Então você tem que trabalhar esse mais, produzir, desenvolver para que esse mais se torne algo que deve ser feito e que deve ser feito com força, com potência, com potencialidade. O que estamos fazendo fortemente, mas não é esperado tanto. Às vezes a pessoa está botando um esforço numa atividade, mas faz com a vontade, mas aquilo aí traz um resultado tão baixo. Então, isso é item para ser analisado e para ver se vale a pena colocar tanta força ali e se não vale a pena colocar mais força onde está sendo feito fracamente e que é esperado mais. E aí você tira um pouco dessa força num lugar que não é esperado tanto. É trazer o equilíbrio nas ações. Com relação às atividades, considere o que pode ser. Primeiro, eliminado. Então, se você tem alguma coisa que começou a mexer, começou a trabalhar, discutiu, debateu, para que serve isso? Não serve para nada. Elimine, tira. Substituído. Você pode trocar uma coisa por outra, agregando mais valor? Troque. Adicionado. Uma coisa que você sempre sente falta e que não tem no processo. Adicione. Melhorado. Já está ali, funciona, mas ainda não está na sua capacidade. O que você faz? Melhora ele. Unificado. Às vezes tem 2, 3 processos que dão um resultado só. Junta isso tudo num lugar só, torne um processo só. Juntado e feito em uma única área. Às vezes tem atividade que um pedacinho vai aqui, salta para outra área outro pedaço, e aí fica uma bola dividida, às vezes um faz um pouco, o outro não faz o outro. Dá para trazer isso para uma área só? Junta. Junta e junta isso numa área só. Junta esse processo. E paralelizado em relação à execução. Existem coisas que podem trabalhar, seguir paralelamente lá na frente se encontrar, não tenha que esperar eu terminar uma coisa para começar a fazer. Às vezes, vou dar um exemplo, a gente está no fechamento de folha, mas ainda não chegou a comissão. Aí a comissão chega lá no final do mês, mas eu já posso adiantar alguma coisa. Então, eles estão calculando a comissão lá, dos vendedores. Isso é uma atividade que está acontecendo. Em paralelo, eu estou lançando folha, eu estou conferindo os eventos, eu estou validando tudo, e aí estou, em paralelo, trabalhando as melhorias. E a gente pode conduzir, eu não tenho que esperar um terminar uma coisa para depois eu começar a minha. Esse é um ponto interessante. Cuidados da implementação de melhorias e a gestão de expectativas. Acompanhe cada data e compromisso ao implementá-lo. Certifique de que o processo executado está em conformidade com a documentação e obtenha do responsável pela execução a assinatura de algum documento confirmando isso. Então, faça, isso é cuidado. Na hora que você for implementar alguma coisa, você se certifica tudo com as pessoas e você pega depois dessa documentação uma assinatura dizendo que as pessoas, os participantes, os gestores, todos estão cientes de acordo com as mudanças implementadas, com as alterações no processo que foram realizadas, valide isso. Tem esse documentado, porque se lá na frente acontecer alguma coisa, você tem a documentação e a participação de todo mundo, você trabalhou na inteligência das mudanças, da gestão do processo, mas
tiveram outras pessoas que participaram junto com você. Então, essas pessoas são responsáveis por tudo que aconteceu nas alterações realizadas nos processos. Bom, procure não delegar ou transferir responsabilidade pelo acompanhamento e certificação da implementação de melhoria. Você tem que fazer gestão. Se tem melhoria, você tem que estar lá, definir o gestor, definir o responsável, definir os pontos a serem melhorados, reuniões periódicas, lembra? Traz todo mundo para a mesa, todo mundo. E aí, gente? Vamos falar do processo A. O responsável pelo processo A, você ficou pendente de analisar isso, de trazer aquilo, de tirar aquilo. Bota aí a atualização do teu processo de melhoria. Aí o responsável pelo processo A vai botar a cara lá e vai dizer, ó, isso aqui eu consegui, isso aqui eu não comecei, isso aqui não sei o quê, e aí você vai fazendo essa atualização num documento, né? Aquele modelinho até que eu coloquei lá tinha um pontinho vermelho, você vai colocando lá a orientação, no final você vai ter atividades que estão concluídas, atividades que estão em andamento, atividades não iniciadas, e você põe isso no Excel com o status, e aí você filtra e vai fazer ali a tua gestão de como você pode trabalhar o acompanhamento dos processos que estão sendo trabalhados, tá? Então, não delega a responsabilidade do acompanhamento da certificação daquilo que está sendo implementado como melhoria. Se você é o dono do processo de implementação, ok? Depois que o processo for construído, desenhado e publicado, você não é mais o dono, você só faz a manutenção dele. Mas quem são os donos? Os donos são aqueles que executam as atividades, ok? Caso alguma melhoria não possa ser implementada na data acordada, coloque a justificativa sem perder a história. Ó, esse aqui a gente tinha previsto fazer isso na data X. Vimos aqui que tivemos alguns impedimentos, alguns gargalos, algumas coisas, temos que pegar algumas autorizações de diretoria, precisamos de alguns recursos que não chegaram, que a gente não tem, então vamos dar uma esticada na melhoria disso aqui para uma data X, e o histórico que a gente tem é esse, na data X, até a data X a gente tem que colocar, a gente não pode perder de vista esse processo. Ok? Então, aqui estão os passos da modelagem de processo, que já falei e vou repetir para a gente concluir essa etapa do redesenho, da modelagem to be. Okay? Identifique os processos e produza o modelo as is, tá? Como ele está. Revise, analise e atualize o processo as is, baseado no seu conhecimento, no conhecimento das pessoas que foram envolvidas. Depois, desenhe o processo to be, como ele deveria funcionar. Você pega o as is e altera ele nas partes que precisam ser remodeladas para que ele seja o processo ideal a ser colocado em produção, em execução. Teste e implemente o to be em situação real. Mudei o processo, a partir de agora, vamos medir, vamos avaliar se o to be que a gente construiu, que a gente remodelou, se ele realmente está bacana, se está ideal. Continuamente, você vai lá, avalia e vê, pô, funcionou, não funcionou, travou aqui, tem um negócio aqui, outro ali. Melhore o novo modelo. Trabalhe continuamente a melhoria, processo de melhoria contínua, até ele se estabilizar. Estabilizou, deixa o processo funcionando e à medida que surja, caso surja algum problema naquele processo, você vai visitar ali a atividade, ver quem faz, como, o que aconteceu, qual foi a trava, funciona ali, trabalha ali uma melhoria e bota para funcionar de novo, fica de olho, e se a coisa fluiu. Se tiver algum ponto para trabalhar, trabalha a correção, e esse processo vai chegar um momento de maturidade, e ele então vai se estabilizar, ok? Então, essa é a aula de redesenho, modelagem, processos to be.